Muito bem, senhores, vamos dar início a mais um vídeo onde a gente vai fazer um bate-papo sobre tudo o que ocorreu no último Consup, no último dia 23 de agosto, na 44ª reunião. Como vocês sabem, a partir da 43ª, o Consup ele passou a ser disponibilizado ao vivo, inclusive no YouTube. E como de costume, a gente vai estar colocando o link na descrição para que vocês possam ter acesso à íntegra, onde vocês vão poder estar vendo não somente a nossa participação, como a reunião como um todo. Para ser mais direto, mais preciso, a nossa participação ela se deu em dois momentos. O primeiro momento, que começa a acontecer a partir dos 14 minutos e 30 segundos, nós tentamos fazer uma interferência a partir do momento em que a pauta estava sendo aprovada. E infelizmente nós não fomos atendidos. Eu considero vamos dizer assim, uma indelicadeza da parte do reitor, ou melhor, da parte do presidente do Consup, em querer, vamos dizer assim, vedar de forma injustificada a nossa manifestação. Por quê, senhores? Veja, o Consup é um lugar para que se discuta, para que se fale. É um lugar onde as pessoas vão poder se expressar a qualquer hora, a qualquer momento. E como eu queria trazer uma regra que tinha que ver com vamos dizer assim, com a tônica da coisa, de como poderia funcionar o Consup, eu achei interessante que fosse naquele momento. Agora, veja bem, todos os conselheiros ali, eles têm a prerrogativa de fazer requisições. Levantam a mão e digam, eu tenho uma ideia para ser votado. Era exatamente isso que eu queria fazer. Eu tinha uma ideia que eu queria que colocasse em votação. Isso você pode fazer a qualquer momento, em qualquer parte do Consup. Mas, assim, infelizmente, né, o presidente, ele, de forma, como eu falei, né, delicada, ele acaba tendo que nos vedar nossa manifestação, cercear nosso direito de manifestação. E eu creio que isso não é nem um pouco democrático. Isso só revela o quão antidemocrático tem sido as nossas reuniões. Veja, se você se manifesta de forma favorável à gestão, aí você tem todos os direitos de falar bem da gestão, falar isso, falar aquilo. Mas se você se manifesta de forma contrária à gestão, mostrando também o outro lado, que a gestão não é só essas mil maravilhas que eles querem vender pra gente, aí você tem que simplesmente arcar com esse ônus. Mas, enfim, não é fácil estar ali naquele momento, senhores, pode ter certeza disso. Mas, independentemente dos problemas que a gente vem enfrentar, não desistiremos e estaremos firme e forte para que o outro lado ele também seja conhecido. Então, infelizmente, né, como eu disse para vocês, a gente não é atendido e a gente só tem a oportunidade de se manifestar no final da reunião, que acontece às 3h05. Então, se você já quiser pular toda essa etapa e ir direto para as 3h05, você vai ver que eu levo uma problemática para a reunião. Que problemática é essa? O seguinte, nós recebemos um problema quando nós estávamos em contato com alguns servidores do campus Zona Leste. Alguns servidores eles estavam tendo dificuldade de fazer solicitações, pelo fato de que o IFAM ele colocou algumas regras para que pudesse receber uma visita de um engenheiro de segurança do trabalho.
Essa visita ela era necessária para que pudesse garantir um adicional de insalubridade. E que regras eram essas? Essa regra, a primeira regra que eu vi lá que estava inviabilizando era o fato de que o reagente de um laboratório em química, ele precisava estar com a validade em dias, obviamente. E a outra era a questão da nota fiscal. Então a gente fez uma intervenção, mandamos um e-mail para o Consup para que isso fosse colocado em pauta. Infelizmente não foi atendida a nossa demanda e a gente vê até mesmo o reitor extremamente chateado com a nossa demanda, né? Parece assim que a gente está fazendo até sei lá, algo do tipo assim errado, quando na verdade eu só estou fazendo o meu trabalho como conselheiro, assim que eu vejo. Independentemente de ele gostar ou não da nossa atuação, nós vamos atuar sim. Por quê? Porque imagina só, técnico de química, né, trabalhando em laboratório de química, e durante todo esse tempo podendo estar recebendo, olha só, é uma possibilidade de estar recebendo adicional de insalubridade, e já está aí praticamente 4, 5 anos trabalhando com produtos que podem estar afetando a saúde do servidor. No entanto, o direito está sendo, vamos dizer assim, inviabilizado até mesmo na origem da coisa. Isso para mim, senhores, é revoltante. Não sei vocês, mas eu me revolto com a injustiça. E vocês vão até perceber que lá no meio das tantas, lá da reunião, eles vão falar dessa minha forma, como eu falo. Mas na verdade, senhores, eu falo dessa forma porque eu simplesmente não consigo imaginar uma administração que, vamos dizer assim, que se diz tão democrática, participativa, aquelas coisas todas que a gente está acostumado a ouvir, e não consegue sequer colocar procedimentos básicos, né? E poder assim, vamos discutir esse procedimento. A gente vê assim que eles ficam extremamente insatisfeitos com a gente, reclamando da gente. Então assim, primeiramente, qual foi a atitude, né, que a gente viu ali no Consup? Primeiramente, negou-se que o Consup fosse o lugar para se discutir essa problemática. Essa foi a primeira tese, né? Não, aqui que não é lugar para se estar discutindo isso, não. Depois evoluíram, né? E falaram assim, não, mas a servidora, quem procurou você, Adeniz, ela requeriu, ela solicitou, que a administração não vai, vamos dizer assim, poder se manifestar se a pessoa não der o pontapé inicial, não fizer o pedido. E aí a gente vê depois outra parte da reunião falando, não, aqui não teve nenhum processo sobre isso, então não tem como a gente falar, lá no Campus Zona Leste não teve nenhum processo, quando na verdade existe, senhores, claro que existe. Se não existisse, a gente não estaria reclamando, né? Então assim, independentemente, eu nem preciso mostrar que o processo existe, porque o problema, ele não consiste na existência do processo. O problema consiste nos requisitos para abertura do processo. Agora, olha só, observa. Se de repente você faz uma regra, onde para você abrir o processo você tem que ser moreno, vamos supor. Você acha que uma pessoa branca vai abrir o processo se o requisito é tu ser moreno? Ele nunca vai abrir o processo. Ou seja, eles não atacam o âmago do problema. Eles ficam, vamos dizer assim, rondando o problema, quando na verdade o cerne da questão, eles em nenhum momento eles tocam, que é exatamente os requisitos que estavam sendo colocados ali. Eu até entendo a questão do engenheiro de segurança do trabalho de colocar certas regras, né? Só que, o que aconteceu ali? No meu requerimento, inclusive, o reitor, o presidente do Consup, ele chega a dizer assim que o engenheiro de segurança do trabalho, ele se sentiu ofendido com o nosso requerimento. Fazer aqui uma observação, olha, no meu requerimento, eu vou estar disponibilizando para vocês a íntegra do meu requerimento, vocês vão confirmar isso que eu estou falando, porque
Veja, o reitor chegou a dizer que eu coloquei palavras na boca do engenheiro de segurança. E vocês vão ler o documento, e o documento ele dizia mais ou menos assim, que eu entrei em contato com as partes. Quem são as partes? De um lado o requerente, né, o beneficiado, do outro lado o engenheiro de segurança, o que vai conceder o benefício, né, ou pelo menos conceder lá o parecer. Eu digo que eu entrei em contato entre as partes e cheguei à conclusão, concluo, melhor dizendo, eu que concluí que a gestão estava inviabilizando o direito. Por quê? Porque os requisitos colocados pelo engenheiro de segurança do trabalho não, vamos dizer assim, não estavam sendo atendidos pela gestão. E por causa disso, eu concluí. Eu não disse que foi ele que concluiu, eu não disse que foi a requerente que concluiu. Eu chamei a responsabilidade para mim e disse que concluí. E digo que continuo concluindo que é responsabilidade da gestão esse problema. Agora veja bem, eu cheguei a essa conclusão sozinho porque eu ouvi as partes e percebi que não é função nem do requerente e nem do engenheiro de segurança do trabalho manter os reagentes em dias. Isso é um problema que envolve inclusive financeiro, senhores. Não é o requerente que vai providenciar um novo reagente se não existe financeiro, por exemplo. Então veja bem, desculpa. Então veja bem, o reitor, o presidente do Consup, ele chega a dizer que eu coloquei palavras na boca do engenheiro, diz que já tem a resposta pronta, mas ao mesmo tempo eu digo, então leia a resposta, leia porque eu quero ouvir. Não, é pessoal. E por ser pessoal, senhores, isso é institucional. A minha atividade aqui é profissional. Eu não estou fazendo nada pessoal. Eu dei toda a liberdade para que ele fizesse a leitura, porque eu queria descobrir, inclusive, de que modo é que esse e-mail chegou para o engenheiro de segurança do trabalho. Porque fazendo a leitura do e-mail, não existe nada, eu não imputei nada para o engenheiro de segurança do trabalho. Inclusive, já se passaram uma semana desde que aconteceu a reunião e essa resposta, que supostamente já estaria pronta, até agora ainda não foi dada. Eu estou aguardando essa resposta porque eu fiquei extremamente curioso com o presidente do Consup. Eu quero saber como é que vem essa resposta, porque lendo o meu posicionamento, você vê que eu não cheguei a imputar palavras na boca de engenheiro de forma alguma. Então, assim, voltando aqui, negou-se em um primeiro momento que a discussão fosse o local apropriado, que lá fosse o local apropriado para estar discutindo esse tipo de questão. Depois falaram sobre a necessidade, não, mas não tem nenhum processo aberto, até que finalmente, depois de muita evolução, chegaram à conclusão, não, Adonias, tu tá certo, o problema é a forma como é que tu fala. Realmente, senhores, é algo assim que realmente nos espanta, porque a gente vive dentro de uma instituição, dentro de uma gestão que se diz democrática. No entanto, não deixam sequer a gente falar. Durante a reunião, interromperam a gente, tentaram colocar prazo para que a gente falasse mais rápido, quando na verdade eu lá no início tentei fazer isso, não deixaram. Depois que viram que a coisa ia ficando chata pro lado deles, aí começa a falar de tempo. São situações assim que realmente muito nos entristece, porque, poxa, eu pensei que a gente vivia numa instituição democrática. Se a gente vive numa instituição democrática, então vamos deixar o conselheiro falar. Goste ou não goste, deixa ele falar. Depois se você não concordar com o conselheiro, você rejeita a proposta do conselheiro. Mas deixa o conselheiro falar. E para finalizar a minha participação aqui nesse vídeo, tem um determinado momento também que ele fala sobre um requerimento. 2 requerimentos que a gente fez, são requerimentos simples, senhores.
razoáveis e justos, inclusive. O que acontece? Na primeira reunião que a gente teve, quando ainda não era nem sequer gravado pelo YouTube, disponibilizado, eu estava próximo de um conselheiro, aluno, né? E ele estava assim meio que, vamos dizer assim, ele estava meio apreensivo, né? Eu cheguei com ele e perguntei o que está acontecendo. Ele disse assim: eu estou com fome. Isso já era mais ou menos quase 1h30 para 2 horas, né? Eu já estou com fome. Eu peguei e falei para ele assim: poxa, mas tem ali um lanche e tal, né? Pode comer lá. E ele falou: poxa, mas isso não me sustenta, isso não substitui um almoço, né? E realmente, senhores, eu também estava com fome, né? Quando eu dei para ele aquela sugestão, foi mesmo para tentar, porque a gente sabe que aquilo ali realmente não sustenta. Então, pensando nisso, como a reunião costumeiramente estava começando às 10 horas, o que eu fiz? Eu fiz um requerimento para que ela se iniciasse às 8h30, ou seja, para que a gente começasse mais cedo e assim a gente não tivesse assim sob uma pressão fisiológica da fome, especificamente eu estava falando. Não era de banheiro, como o presidente estava falando, era simplesmente a questão mesmo da fome, porque é chato você estar com fome tendo que debater, porque uma hora você já quer acabar o conselho, a reunião, mas ao mesmo tempo o que está ali se discutindo é coisas importantes para a instituição. Então eu peguei e fiz um requerimento. E aí a gente vê o comportamento do presidente totalmente desnecessário, falando do nosso requerimento daquele jeito, como se não fosse razoável. A gente começar às 10 horas, daqui a pouco estão colocando para começar às 11 horas. E como é muita gente dentro do Consup, rapidamente, senhores, 2 horas acaba-se rapidinho, você já está sob pressão da fome, normal isso daí. Então, assim, eu gostaria já de finalizar aqui essa minha participação e dizer para vocês que a partir daqui para frente, né, na verdade, desde que a gente começou, a gente pretende fazer, vamos dizer assim, o contraponto mesmo da gestão e mostrar também o outro lado, porque é muito fácil você chegar e começar a se exibir lá, dizer que a gestão é maravilhosa, dizer que, poxa, a gestão é tão bom que até o Tribunal de Contas já abriu mão de fazer a auditoria da gestão, e falar, porque, poxa, a gente é tão bom, são 103 anos de IPHAN, não sei o quê. Quer dizer, então, senhores, eu gostaria de apenas pedir o apoio de vocês no compartilhamento desse vídeo, seja através de grupos de WhatsApp, pessoas interessadas na problemática discutida. Eu creio que quanto maior for o alcance desse vídeo, maior é o nível de consciência da nossa comunidade, mais exigência estaremos fazendo para que a gestão ela trate os nossos problemas com respeito, principalmente com seriedade, com respeito, porque enquanto a gente tiver alienado dos problemas da nossa instituição, certamente nenhuma gestão vai se sentir pressionada a resolver nossos problemas. Então, quanto maior for esse nível de consciência da nossa cidadania como servidores, eu creio que a instituição como um todo só tem a ganhar. E aí é isso aí, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, viu? Muito obrigado, valeu!